E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é o rei dos demônios ou tem o poder de um. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue em um castelo demoníaco do protagonista, conhecido como Merlin, o rei demônio monarca do orgulho, onde um dia vários guerreiros vêm até seu castelo para derrotá-lo. Como eles vieram perturbar ele no seu último dia do seu reinado, ele decide matar todos com suas próprias mãos. Com isso ele sai para fora do seu castelo para ver como as coisas estavam indo, e logo ele se depara com a heroína. Mesmo os guerreiros, acreditando que ela era muito forte aos olhos de Merlin, ela é apenas uma guerreira muito fraca. Os comandantes da igreja não estavam se importando se a heroína ia morrer, pois eles estavam escondendo uma arma secreta onde era um poderoso monstro que estava no céu que lança um enorme ataque em direção ao rei demônio. Porém, se o ataque chegasse até ele, toda a vanguarda do exército iria morrer também. A heroína tenta salvá-los, porém não ia conseguir chegar a tempo. Mas Merlin não deixa que ninguém morra, pois é ele quem decide quem vai viver ou morrer, e é neste momento que ele mostra suas grandes habilidades e seu imenso poder, massacrando o monstro com apenas um ataque. E mesmo a heroína tentando chegar perto para desafiá-lo, ele dizima todos os comandantes da igreja com apenas um ataque com sua espada. No passado, Merlin foi invocado de outro mundo, e como ele nasceu como uma enorme quantidade de poder, rapidamente se tornou o rei demônio. Porém, ele nasceu como uma maldição em seu coração, onde ele sofre dores frequentemente e vai diminuindo sua vida útil. Porém, ele encontrou um meio de amenizar isso, onde se ele derrotasse poderosos inimigos com sua espada, sua vida aumentava e as dores paravam. Com isso ele acredita que se ele derrotar o guerreiro mais forte desse mundo, a maldição será quebrada. Com isso ele decidiu desistir de ser um rei demônio e embarca em uma jornada ao redor do mundo ao lado da heroína em busca de encontrar o guerreiro mais poderoso para que ele possa derrotá-lo. Nesse próximo mangá, a história segue em um mundo onde existe um poderoso rei dos demônios conhecido como Gobkan, onde seus inimigos morriam apenas com sua presença. Com isso toda a humanidade se juntou e lutou contra ele, mas grande parte da humanidade foi dizimada em 7 dias, e no 9º dia de batalha apenas um conseguiu se opor ao rei demônio, um guerreiro sem nome onde ele era mais forte que qualquer outro herói que pisou na terra. E depois de 4 dias de batalha, o guerreiro usou sua alma para selar o rei demônio com sua espada, mas antes de ser selado, Gobkan falou que todos agora vão viver com medo dele, esperando pelo seu despertar, e ele retornará e causará a destruição novamente. Um milênio depois, um poderoso guerreiro conhecido como Ragnar dedicou sua vida oferecendo sangue para sua espada para destruir o rei demônio antes de seu despertar, mas o que ele não esperava é que a pessoa que estava ajudando ele era uma elfa que estava desejando ressuscitar o rei demônio para ajudá-la a destruir o mundo, onde no passado sua família foi massacrada, e com isso ela quer buscar vingança. Mas assim que o selo é quebrado, para sua surpresa, o rei demônio é apenas um goblin fraco. Com isso ela acredita que ele não é o rei demônio, e como ele acabou de despertar, ele não quer começar a causar destruição para não chamar muita atenção. Mas ela não acredita em nada que ele fala. Mas pouco tempo depois, uma poderosa guerreira aparece e acaba lutando contra ela, e mesmo ela sendo bastante forte, é facilmente derrotada. Mas é neste momento que Gobkan consegue segurar uma espada, onde seu poder é ativado quando ele está segurando uma espada onde seus limites são ultrapassados, chegando ao infinito, e é quando ele mostra seu imenso poder, derrotando seu inimigo facilmente. E por essa Alpha ter removido o selo, Gobkan, o Goblin rei demônio, vai realizar o desejo dela, e agora eles dois juntos iniciam uma nova jornada em busca de vingança e destruição. Nesse próximo mangá, a história começa com o protagonista conhecido como Myo-1. Ele é um príncipe demônio que, quando completou 15 anos de idade, de acordo com a tradição real, ele terá que ir para o reino humano para terminar seu ritual de maturidade, onde se ele passar em alguns testes, poderá retornar para o mundo dos demônios e se tornar o rei, onde não é qualquer demônio que pode se tornar digno de ser o Lorde Demônio, e em qualquer momento, se houver alguém mais forte que o atual, ele se tornará o novo Lorde, e de acordo com seus resultados no mundo dos humanos, ele poderá nunca mais retornar. Antes de ir para o mundo dos humanos, ele tem que remover seus chifres, que é a fonte do seu poder. Porém, vai crescer outros mais poderosos futuramente, e para guiá-lo nessa jornada, o demônio da gula ficará ao seu lado no mundo dos humanos. Ele rapidamente remove seus chifres com as próprias mãos, sem se importar com a dor, onde sua velocidade de desenvolvimento é muito mais alta que os outros demônios, e logo após isso abre o portal para o mundo dos humanos. Porém, logo ao chegar ao mundo dos humanos, ele percebe que parece que eles não têm medo do
dos demônios e com isso Myung decide que não vai perdoá-los e vai conquistar todos. E logo como parte dos seus testes ele começa a frequentar uma escola. Mas como ele era um príncipe no reino dos demônios, seus modos são bastante estranhos e por ter um rosto bonito, logo chama a atenção de várias garotas, mas sua personalidade ainda é de um demônio onde ele fala frequentemente para todos se ajoelharem perante ele se quiser sobreviver no final, mas tem um colega da sua sala que não tem medo dele. Ele é conhecido como o lutador mais forte da escola e acha que Myung tem uma segunda personalidade de Chunibyo, síndrome da oitava série, e tudo que ele faz é apenas uma interpretação de um personagem da sua cabeça. Mas como ele tirou seus chifres, ele ainda não tem seus poderes e por enquanto tem que aceitar que é apenas um humano normal. E agora Myung inicia uma nova jornada no mundo dos humanos para fazer seus testes para ficar muito mais poderoso e com isso suceder o trono do rei dos demônios. Nesse próximo mangá a história se inicia com o protagonista, conhecido como Divingate. Ele é um poderoso sábio que ao lado da heroína derrotaram o Lorde Demônio que tinha afundado o mundo em escuridão, porém eles foram falsamente acusados de se tornarem os próximos rei e rainha demônio por causa de seus enormes poderes. Mesmo Divingate tentando ao máximo falar que não será o próximo rei demônio, ninguém acredita neles e como ele estava algemado, não tinha como usar suas magias, mesmo ele chamando a heroína para fugir onde ela era a única pessoa que ele amava. Ela não aceita pois ela quer um mundo pacífico e se seu sacrifício tornar isso possível ela vai aceitá-lo. Com isso eles dois são apunhalados em seus corações e jogados em um vale muito profundo. Antes de morrer ele vê todos rindo deles e até mesmo o rei que chamou eles de herói o traiu. Porém o que esperava no fundo do vale não era o seu fim. Ele acabou assumindo a forma de um morto-vivo e passou vários anos ao lado do corpo da pessoa que ele amava. E agora ele guarda um rancor extraordinário. Mesmo não entendendo por que ainda estava vivo nesta forma, ele começa a acreditar que o sonho da sua amada de um mundo pacífico não estava errado, porém todo o mundo já está corrompido, então ele decide que vai realizar a vontade dela, onde ele vai consertar esse mundo que está corrompido, mas ele precisa de poder para fazer o mundo considerar ele um inimigo. Pouco tempo depois ele descobre que neste vale tem uma corrente de energia negativa de todos que foram jogados nesse vale, onde ele após toca ela recebe todas as lembranças e experiências junto com a dor do povo. Porém como ele é apenas um esqueleto ele não é destruído, e ele não vai desistir, pois tudo isso é por sua vingança e paz. Após limpar toda a energia negativa, ele recebeu um enorme poder mágico onde ultrapassava até mesmo o rei demônio que ele derrotou, e agora armado com o poder de controlar os mortos, ele vai trilhar um novo caminho para iniciar uma guerra contra toda a humanidade, e com isso se vingar de todos. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue em um abismo conhecido como o Abismo do Demônio, que de acordo com a lenda houve o tempo que os demônios lutaram contra os humanos neste local e com isso o rei demônio foi morto, porém isso nunca foi comprovado. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Yaoi, que acabou sendo morto pois ele era considerado como um lixo por sua família, com isso seu corpo foi jogado no fundo do abismo, porém é neste momento que o seu sangue se funde a um núcleo demoníaco. Por causa disso o rei demônio finalmente acorda, mas como ele não tem mais um corpo ele dá sua base de cultivo para Yaoi, onde lhe dá uma nova oportunidade e com isso espera que ele seja capaz de manter a paz deste lugar que era seu reino. Logo após isso Yaoi acorda e rapidamente várias memórias do passado vêm à sua mente, onde nos tempos antigos houve uma batalha feroz contra o povo dos céus que invadiu este mundo. Naquele tempo o rei dos demônios ordenou que todos os demônios atacassem, porém mesmo os demônios ganhando houveram grandes baixas e foi por isso que este local ficou conhecido como o Abismo do Demônio, e com isso a lenda que os humanos e demônios lutaram foi apenas uma mentira. Após esses eventos Yaoi descobre que sua força aumentou muito e ele fica bastante surpreso, pois ele não cultivava há 10 anos, pois seu irmão tinha chutado a sua cabeça e ele ficou como uma sequela mental. Mas agora após absorver o poder desse poderoso núcleo, além de ser revivido, todo o seu corpo foi curado. Com isso ele está decidido que nunca mais vai desistir e vai fazer aqueles que insultaram ele e o feriram pagar por tudo. E agora Yaoi vai trilhar um novo caminho com o poder do rei demônio em seu corpo, onde ele vai cultivar esse poder para chegar ao topo desse mundo e com isso se vingar de todos que acabaram com sua vida.